Olá, eu desejo que você esteja bem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa e por aqui, neste canal, se você é novo principalmente, a gente conversa um pouco sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade e para além disso eu também trago algumas mensagens que a espiritualidade deseja passar e deseja transmitir através das leituras de tarô. E se você tem interesse nesses assuntos, e especialmente no assunto do vídeo de hoje, eu te convido a permanecer neste vídeo que nós iremos conversar sobre expansão da consciência e despertar espiritual. E para a gente conversar sobre esse assunto, para a gente começar a dialogar um pouco sobre isso, eu gostaria de ressaltar que eu já havia feito um vídeo, logo no começo deste canal, eu fiz um vídeo sobre despertar espiritual, porém eu tive assistindo ele e eu cheguei à conclusão que seria interessante trazer um vídeo sobre esse assunto de uma forma diferente. E não que o meu depoimento não seja importante, até porque eu acredito que sim, que muitas pessoas podem se identificar com o depoimento que eu dei naquele vídeo, porém eu acho que para a gente conversar sobre esse assunto é interessante trazer outras perspectivas também, e a gente também compreender qual a diferença de uma expansão de consciência e de um despertar espiritual. Então, vamos conversar sobre isso, né? Vamos começar a dialogar um pouco sobre esse assunto. E para a gente começar a falar desse assunto, eu trouxe aqui uma frase do Jung, que foi um psicólogo e um psiquiatra, né? O Jung, ele diz o seguinte: ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. E basicamente eu acredito que de uma forma simples, mas também complexa, porque essa frase ela foi colocada dentro de um significado maior e mais profundo, que eu não tenho tanta propriedade para falar, porque eu não tenho tanta compreensão da obra do Jung, mas de uma forma que a gente possa compreender melhor a expansão de uma consciência, é exatamente o que o Jung define com essa frase. A gente consegue ter uma expansão do nosso ser quando a gente ilumina aquilo que está oculto da nossa própria pessoa, aquilo que está a nível do nosso inconsciente, aquilo que é sombrio, aquilo que está escondido. Quando a gente traz isso à tona, a gente dá luz para isso e a gente começa a elaborar e significar essas questões de uma forma diferente. Então, sim, a gente pode começar a falar sobre expansão da consciência pensando justamente nesse processo. É um processo em que você dá luz para aquilo que está escondido ao seu respeito. Bom, então eu resolvi trazer essa diferença entre a expansão da consciência e o despertar espiritual, porque não necessariamente uma pessoa que tem uma expansão de consciência, ela terá um despertar espiritual. Então, acho importante a gente pensar nessas duas questões separadas para que então a gente possa juntá-las numa perspectiva de analisar as duas juntas. Mas, em primeiro lugar, vamos pensar o que seria então a expansão de consciência. Eu acho interessante a gente pensar que na nossa vida a gente pode ter uma expansão de consciência de diversas formas específicas e não necessariamente ela está atrelada a um processo espiritual, de você compreender e se enxergar como um ser espiritual ou compreender e enxergar o mundo espiritual. Porque a expansão de consciência é quando você de alguma forma começa a enxergar algo por um prisma diferente, ou seja, você ilumina aquilo que talvez estava oculto, ou estava sombrio, ou estava confuso de uma forma diferente. Você dá luz para aquela questão de uma forma diferente. E você pode fazer isso na sua vida, isso pode acontecer com você de diversas formas possíveis. Vamos pensar no modo mais simples possível e mais complexo também ao mesmo tempo, né? Mas assim, a grosso modo. Qual que seria um processo aí de expansão da consciência? Por exemplo, quando uma pessoa começa a fazer terapia, se ela começa um processo terapêutico, ela, com toda certeza, dentro do seu processo, se ela está empenhada neste processo, né? Se ela não é tão resistente assim, enfim, se ela está empenhada nesse seu processo, ela terá uma expansão de consciência no processo terapêutico dela, seja aí numa psicanálise ou até mesmo numa terapia, numa psicoterapia, né? Mas enfim, ela terá uma expansão de consciência. Por quê? Porque o processo terapêutico, ele tem o propósito de dar luz, né? De trazer à tona essas questões que
para esse ser humano talvez estavam mais sombrias, estavam recalcadas, ou até mesmo estavam confusas. Ou seja, essa pessoa, ela começa a questionar as coisas, primeiramente sobre si e também sobre as coisas ao seu redor. E geralmente nós começamos a passar por uma expansão de consciência justamente inseridos em uma comunidade. Porque, por exemplo, uma pessoa, quando ela busca por um processo terapêutico, é porque de alguma forma ela está passando por algum conflito de ordem pessoal. De alguma forma, ela pode ter se desequilibrado, inserida dentro de um contexto social, seja ali no contexto da sua família, no contexto do seu trabalho, no contexto do seu relacionamento. Ou seja, é muito comum que a gente busque por um processo terapêutico ou por uma ajuda terapêutica quando a gente se desequilibra inserido em um meio social, porque nós estamos conectados com este meio. E aí, nesse processo, muitas vezes comum que a gente busque uma ajuda por uma questão externa, o principal objetivo do nosso processo é que a gente ilumine as nossas questões internas, porque o processo terapêutico, ele fala sobre você, né? Então, o processo terapêutico é um modo de se ter uma expansão de consciência. É a ciência ajudando o ser humano no seu processo de expansão de consciência através daquela ajuda, né? Do próprio processo terapêutico. E aí, esse ser humano, por exemplo, que ele começa, dentro desse seu processo, ele começa a questionar as coisas ao seu redor. Mas tudo que envolve esse contexto que ele está inserido, em primeiro lugar, a gente precisa pensar que a expansão de consciência, ela começa sobre as suas próprias questões. Ou seja, para que a gente como ser humano, né? Para que a gente possa questionar as coisas ao nosso redor, é importante que a gente se questione neste meio também. Ou seja, a gente começa a questionar todas as nossas questões internas, né? A gente começa a reconhecer e trazer luz para as nossas sombras, para os nossos defeitos, para as questões mais desafiadoras ao nosso respeito. A gente começa a se conhecer, nesse processo de se conhecer está atrelado a gente compreender esses nossos defeitos e as nossas qualidades. Enfim, a gente começa a se compreender e também a gente passa a compreender as pessoas que estão à nossa volta. Por que talvez a gente se insere em certos ambientes? Por que certa pessoa age com a gente de uma certa forma e a gente responde ou a gente reage? Enfim, a gente começa a questionar isso. E questionar isso e mudar isso, trazer luz para algo que talvez não estava bem elaborado, é uma forma de expandir a nossa consciência. E eu dei esse exemplo, né, do processo terapêutico, mas a expansão de consciência, ela também pode acontecer de outras formas. Por exemplo, quando você começa a questionar o meio em que você se encontra, quando você questiona o sistema político, o seu sistema social, o seu sistema religioso, quando você questiona a sua sociedade, né, o que está à sua volta. Eu acredito muito que a expansão de consciência, ela com certeza está atrelada ao questionamento, a você se questionar e principalmente você se questionar também das formas que talvez você é manipulável, como que você é manipulado ou como que você também manipula o seu próximo. Ou seja, expandir a nossa consciência está atrelado, em primeiro lugar, no nosso próprio ser. Então, a gente começa a questionar e expandir a nossa mente das questões que estão à nossa volta. E aí a gente começa a elaborar essas questões. E sim, a gente fala muito do mundo terreno, mas também a expansão de consciência, ela está atrelada a nossa consciência expandir para o mundo espiritual, né, obviamente, pode ser também, mas é importante a gente destacar, né, é importante a gente compreender que a expansão da consciência, ela não necessariamente para todos será uma expansão da consciência espiritual também, a termos assim de você compreender a espiritualidade e até mesmo de você acreditar em uma espiritualidade, porque algumas pessoas, por exemplo, que são ateus, agnósticos, essas pessoas elas também podem passar por uma expansão de consciência, porque elas estão passando por uma expansão de consciência da própria consciência delas, mas não necessariamente isso vai estar atrelado a elas crerem no mundo espiritual. E sim, de que elas estarão colocando luz para aquilo que estava sombrio acerca da própria pessoa delas. Então a gente pensa até mesmo nesse processo de autoconhecimento. A expansão de consciência também está atrelado ao seu próprio processo de autoconhecimento. E com certeza isso vai se expandindo para diversas áreas da sua vida. E para cada um, a expansão de consciência ela vai ser de um jeito e ela vai se dar num tempo. Então, acredito que a expansão de consciência, ela está muito atrelada a esse aspecto. É aquele momento em que você dá luz para algo ao seu respeito e também aquele meio que te cerca sobre alguma coisa que estava oculto.
E isso está atrelado a você também precisar questionar essas coisas. Agora vamos pensar um pouco sobre o despertar espiritual. Quando a gente pensa no processo de despertar espiritual, sim, a gente pode pensar também em uma expansão de consciência, porque se nós pensarmos nessa concepção de que nós somos seres espirituais habitando um mundo terreno, então o processo de despertar espiritual, ele nos leva também a compreender nós, seres humanos, como seres espirituais, e que muito provavelmente também esse nosso processo de autoconhecimento e de expansão da consciência está atrelado ao processo de desenvolvimento do nosso ser enquanto um ser espiritual, enquanto esse processo de evolução da nossa alma. Eu penso muito nesse processo de expansão da consciência atrelado também ao processo de despertar espiritual, quando a gente pensa naquele aspecto, não sei se você já ouviu falar no termo reforma íntima. É muito comum que a gente pense no nosso progresso espiritual atrelado ao nosso processo de reforma íntima. A reforma íntima do nosso ser é o nosso próprio processo de autoconhecimento. É nós trabalharmos as questões sombrias ao nosso respeito para que a gente possa melhorá-las de alguma forma. Bom, então agora voltando nesse processo de compreensão do que seria um despertar espiritual, sim, ele está atrelado a essa questão da expansão de uma consciência, porque nesse processo também, se a gente pensa nessas duas palavras, um despertar espiritual, a gente pode pensar em uma pessoa que de alguma forma começa a se despertar para a existência do seu próprio ser enquanto um ser espiritual e que sim também há a existência de um mundo espiritual, que nós temos para além desse mundo terreno outras dimensões também. Então, quando a gente fala sobre uma experiência que é uma experiência humana, seja a expansão da consciência como um despertar espiritual, a gente precisa compreender que a gente está falando sobre uma experiência que é subjetiva. Isso significa que o meu processo de expansão da consciência e de despertar espiritual, ele não necessariamente vai ser igual ao seu, ou igual ao do seu amigo ou do seu familiar, porque nós somos seres humanos distintos, muito provavelmente estamos habitando uma cultura distinta, né, uma sociedade diferente, nós temos um aspecto de criação diferente, nós temos talvez valores diferentes, ou seja, sempre que a gente pensa no ser humano, a gente pensa na sua subjetividade. Isso está atrelado a um contexto de um mundo talvez muito diferente de um outro, mas por mais que a gente tenha diferenças, algumas questões elas podem se assimilar, porque nós temos uma mesma natureza, que é a nossa natureza de ser humano. Então, por mais que a gente viva e a gente experiencie as coisas de uma forma diferente, muitas coisas elas podem se assemelhar. As experiências de vida, elas podem se assemelhar. E é exatamente isso também que eu pensei como modo de trazer nesse vídeo, né? O que talvez para mim, que tenha acontecido na minha vida, de alguma forma possa acontecer na sua. E talvez você se assemelhe a isto. Porque uma mesma experiência, ela pode ser vivida de diversas formas, mas talvez ela carregue aí alguma essência, algo que possa ser partilhado entre um mesmo grupo de pessoas. E nesse processo de despertar espiritual, então, como mencionado, para cada ser humano vai ser diferente, mas é muito comum que nesse processo as pessoas elas comecem a compreender o mundo espiritual de uma forma diferente, talvez, daquela que lhe foi passada. Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma religião já pré-definida, ela segue um contexto religioso, talvez se ela começa a passar por um processo de despertar espiritual, ela começa a compreender que talvez o mundo espiritual, ele pode ser diferente daquilo que a religião dela tenha passado para ela, que no caso foi um pouco do que aconteceu comigo quando eu contei o meu relato num outro vídeo. Mas é comum, então, que nesse processo essa pessoa ela comece a questionar o que é o mundo espiritual. É um processo de questionamento muito grande que essa pessoa ela começa a passar. Nesse processo também é muito comum que você possa compreender e que você possa assimilar de uma forma diferente essa distinção entre religiosidade e espiritualidade, que uma coisa é diferente da outra. E nesse processo, inclusive, se você está passando por isso e você não sabe a diferença disso, a gente já tem um vídeo no canal, eu te convido a dar uma assistida nas playlists que nós temos por aqui, em que eu trago essa definição distinta, né, essa distinção entre religiosidade e espiritualidade. E aí, nesse processo, então, de despertar espiritual, passando por esses questionamentos, é comum que o ser humano ele comece a ter um contato e a enxergar e a compreender a espiritualidade de uma forma diferente.
seja num aspecto religioso mesmo, ou mais espiritualista, numa espiritualidade mais livre. E se for religioso, é comum que algumas pessoas elas decidam passar por uma transição de religião, porque talvez ela comece a se assemelhar com uma outra religião, ou é comum também que algumas pessoas elas resolvam não seguir uma religião específica. Enfim, é um processo muito único para cada um, mas é comum que nesse processo essas pessoas elas comecem talvez também a se compreenderem como médiums. É comum que, talvez se você esteja passando por isso, né, é comum que você possa querer se compreender e até mesmo compreender um pouco mais sobre o mundo espiritual, sobre essa existência plural, né, do mundo espiritual, e isso atrelado também a uma existência múltipla de religiões que nós temos no mundo, que está atrelado ao manifestar da espiritualidade também. Enfim, esse processo é um processo muito único para cada um, mas é um processo em que há essa expansão da consciência também atrelada à expansão do mundo espiritual. E é um processo muito delicado, porque seja a expansão de consciência quanto o despertar espiritual, ele traz uma mudança muito significativa na vida do ser humano. É um momento em que você começa a questionar muitas coisas à sua volta e principalmente sobre si. É importante a gente compreender que todos os processos que estão atrelados ao nosso externo, eles começam no nosso interno. Por isso que desfazer e reconstruir coisas ao nosso respeito se torna dolorido e se torna sofrido, ou seja, uma característica do processo de expansão da consciência e do despertar espiritual é justamente que é um processo que é sofrido. Ele não é um processo que vai ser mil maravilhas. Provavelmente você já ouviu aquela frase, eu fui me conhecer e eu vi que eu não era aquela flor de candura. Isso é muito comum, por quê? Porque se conhecer está atrelado justamente ao começo do vídeo, quando eu trago essa frase do Jung. É você trazer para a luz aquilo que estava sombrio. E isso é um processo muito desafiador, é um processo sofrido, é um processo que custa da nossa pessoa. Por isso que muitas vezes nós temos resistências, nós ficamos resistentes para adentrar neste processo, porque ele está envolvido mexer nas nossas emoções, mexer nas nossas crenças, nas nossas estruturas, naqueles sentimentos desafiadores, no medo, na raiva, na angústia. Enfim, é um processo que quando a gente começa, ele nos desafia e não necessariamente nós iremos permanecer neles. É muito comum que a resistência faça com que a gente trave e que a gente talvez não queira adentrar neste processo. Talvez aí, até mesmo com esses questionamentos, isso não existe, ou é mentira, ou até como uma fuga mesmo, de não querer adentrar, de não querer se questionar. Mas até mesmo a fuga é um processo do ser humano que é comum que aconteça. Porém, por mais que seja desafiador, nenhuma transformação ela acontece sem desafios e sem esse desmantelar, esse desmanchar, essa reconstrução para que haja um novo eu. Por isso que eu falo que, por mais sofrido que seja, eu acredito que vale a pena, porque o nosso intuito mesmo neste mundo é que a gente possa se transformar. E aí, dadas essas definições, né, eu espero que tenha ficado claro essa diferença entre uma expansão de consciência e um despertar espiritual. Eu gostaria também de trazer, só para a gente finalizar essas definições, né? Então, uma expansão de consciência, ela não necessariamente está atrelada a você expandir a sua mente para o mundo espiritual. É aquele momento em que você começa a se questionar e dar luz para tudo aquilo que estava sombrio ao seu respeito e também sobre as questões à sua volta, seja a sua sociedade, a sua cultura, a sua política, ao respeito da sua religião, enfim. É um processo de expandir a sua mente e muito atrelado também a um questionamento que você começa a fazer ao seu respeito e às questões que te cercam. O despertar espiritual, ele está atrelado sim a uma expansão de consciência também, porque é necessário que para você também compreender o mundo espiritual, você se compreenda como um ser humano, que é um ser também espiritual e que é necessário esse progresso e essa evolução do seu espírito, ou seja, o despertar, ele está atrelado a uma expansão da sua consciência, mas para além disso também ele está atrelado a uma forma de se despertar para a existência desse mundo espiritual. Numa ampla perspectiva, é importante essa definição, expansão de consciência e despertar espiritual. E esse processo ele não é linear, para cada ser humano vai se dar de uma forma, num tempo,
e dentro do seu conjunto de crenças. E algo também que eu acho importante a gente mencionar, como que pode se dar um processo de despertar espiritual, né? De diversas formas. Por exemplo, eu dei esse exemplo da expansão de consciência que pode estar atrelado aí a um processo terapêutico, ou despertar espiritual, ele pode estar atrelado, por exemplo, como que uma pessoa pode ter um despertar espiritual? Assistindo leitura de tarô, é um processo, sim, que te leva a um despertar espiritual. Se conectando com ferramentas esotéricas, como, por exemplo, tarô, numerologia, astrologia. Por mais que, por exemplo, o tarô não seja uma ferramenta totalmente espiritual, ela pode ser. Ela não necessariamente é, mas pode ser. Então, nesse processo, sim, o tarô ele pode ser uma ferramenta de conexão com a espiritualidade e de despertar espiritual, principalmente aí se a pessoa que utiliza do tarô, até mesmo ela tem uma mediunidade trabalhada, né? Pode ser também, mas não necessariamente. Então, eu vejo aí as ferramentas esotéricas. Nós temos também algumas práticas integrativas que levam as pessoas a terem um despertar espiritual. Experiências mediúnicas também levam o ser humano a ter um despertar espiritual. Ou seja, é um amplo aspecto também. E se a gente pensa, por exemplo, um despertar espiritual atrelado a uma expansão de consciência, o próprio processo de autoconhecimento pode levar uma pessoa a ter um despertar espiritual, mas é particular para cada um, mas esses são alguns meios que eu trouxe como exemplo de como que a gente pode ter um despertar. E dadas essas distinções, né, essa questão do que seria uma expansão de consciência e o que seria um despertar espiritual, eu gostaria agora de comentar e de falar um pouco sobre os desafios do despertar. E é justamente pensando nestes desafios que eu acredito que é um vídeo até mesmo como um modo que a gente possa talvez refletir, dialogar, e eu acredito muito também nesse processo em a gente poder compartilhar essas experiências. Porque trazendo algo assim um pouco mais particular, o meu processo de despertar espiritual, ele foi muito solitário. E muitas vezes a gente que é ser humano, a gente sente essa falta de compartilhar, esse compartilhar de experiências de uma forma em que a gente possa se sentir acolhido, em que a gente possa se sentir visto e até mesmo pertencente dentro daquela nossa fala. E quando eu falo, por exemplo, num aspecto até mesmo mais solitário, é justamente um processo em que a gente pode se pegar solitário por não ter, talvez, pessoas ao nosso redor que compreendam esse processo que a gente está vivendo, mas aqui eu não falo de um processo terapêutico, porque a gente pode se sentir compreendido e acolhido num processo terapêutico. Inclusive, eu tenho o meu processo terapêutico, mas eu falo até mesmo num processo de pessoas ao nosso redor, da nossa comunidade, da nossa sociedade, a nossa rede de apoio de amigos e familiares. Muitas vezes a gente pode se pegar só neste processo, e muitas vezes ele vai ser só mesmo. É um processo solitário porque é um processo seu, mas eu penso nessa riqueza do compartilhar as experiências para que a gente possa se sentir acolhido. Então, para a gente falar nesse processo, eu trouxe um pouco sobre esses desafios que a gente pode enfrentar. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Então, o primeiro desafio que acredito que você pode enfrentar nesse processo de despertar espiritual é um desconforto. Por quê? Porque o desconforto, ele vem atrelado a uma crise existencial que você pode passar. Se a gente pensa que o processo de expansão da consciência e despertar espiritual podem estar atrelados a um processo de questionamento, é importante a gente pensar também que questionar nos ajuda a sair da ignorância. Sair da ignorância é sofrido. Por quê? Porque a gente passa a enxergar coisas que antes, talvez, nós éramos manipulados, que antes talvez nós éramos errados. Ou seja, ganhar uma consciência, ganhar uma inteligência, ganhar uma sabedoria é um processo desafiador. É desafiador porque a gente passa a enxergar as coisas de uma forma que antes a gente não enxergava. E isso pode sim trazer um desconforto muito grande. Então, esse processo do despertar e da expansão da consciência, eles trazem essa crise existencial porque é como se a gente começasse a questionar: nossa, será que tudo que eu vivi até agora era uma ilusão? É muito comum que isso aconteça, não sei se você já se pegou pensando por isso, mas falando agora um pouco sobre mim, eu me peguei muitas vezes questionando: nossa, será que o que eu vivi era ilusão? Será que eu estava vivendo uma ilusão? Então é muito comum que isso aconteça. Por quê? Porque principalmente se você é uma pessoa talvez que tem uma tendência maior a ser manipulado pelo outro,
A partir do momento que você passa a questionar as coisas na sua vida e você se dá conta o quanto que até então você foi manipulado, esse processo é extremamente desconfortável, porque é um processo em que muitas vezes você vai perceber na sua vida como que talvez você já manipulou, como que talvez você já foi errado, e como que todas essas questões suas, que talvez você já tenha provocado no outro, como que isso também já te provocou, como que essas questões elas também já te atravessaram. Então, é um processo em que muitas coisas elas começam a vir à tona ao seu respeito e ao respeito das pessoas que te cercam, seja uma traição, seja um sentimento ou uma atitude que talvez tenha sido imatura, seja um comportamento seu desafiador, seja hábitos que não servem mais para sua pessoa, ou seja, está atrelado a um processo de você precisar se refazer de alguma forma. E quando a gente precisa se refazer na vida, porque a gente passa a enxergar as coisas de uma forma diferente, a gente pensa assim que a gente pode passar por uma crise existencial. É uma crise de uma existência que a gente tinha até então, para que a gente de alguma forma possa viver e se refazer de uma forma diferente perante a descoberta de muitas coisas que talvez estavam sombrias. Dar luz às coisas que estavam sombrias ao nosso respeito e às questões à nossa volta é um processo desafiador, mas é um processo de transformação. Mas toda transformação, ela vai gerar o desconforto e ela vai gerar uma crise. Então, essa crise existencial é muito comum que aconteça nesse processo. Para além disso, também eu acho importante a gente falar que esse processo de crise existencial que está atrelado a essas nossas questões de questionamento sobre a nossa própria vida e sobre aquilo que nos cerca, isso está atrelado a vir à tona as nossas emoções mais desafiadoras, ou seja, o medo, a raiva, a angústia. Por exemplo, quando você se depara por uma traição, quando você dá luz a algo que estava sombrio e você se depara que talvez você traiu e você já foi traído, você se dá conta que você foi falso e já cometeram falsidade com você, você se dá conta que você já fez fofoca e já fofocaram ao seu respeito. Dar luz a todas essas questões sobre o nosso ser é desafiador. Então, esse processo ele requer também que a gente aprenda a lidar com os nossos sentimentos. O medo, por exemplo, o medo é um sentimento muito comum, principalmente no processo de despertar espiritual. Talvez não tanto na expansão da consciência, né? Eu acredito que nessa expansão de consciência o que pode mais vir à tona é o sentimento de angústia e até mesmo de raiva. O medo ele pode vir em decorrência desse processo da transformação e até mesmo se a gente se torna muito apegado a esse ser que a gente era no passado, mas eu acredito que o sentimento de medo ele pode estar muito mais atrelado, por exemplo, quando a gente começa a ter esse processo de despertar do mundo espiritual. Principalmente se a gente fala de pessoas que têm uma sensibilidade maior, até mesmo em termos mediúnicos. Ou seja, se até então talvez você tenha negado essa mediunidade, esse processo de despertar espiritual ele vai te convidar a você lidar com esse medo. E eu digo que o medo, principalmente no despertar espiritual, e os sentimentos no geral, eles podem muito vir à tona. E até nesse processo eu gostaria de trazer um adendo. Por exemplo, se a gente pensa no despertar espiritual atrelado às leituras de tarô, né? Que nós temos inúmeros canais no YouTube que trazem as mensagens da espiritualidade através da leitura de tarô. Bom, a gente pode pensar que muitas coisas na nossa vida, elas podem nos causar gatilhos. O que é um gatilho emocional? Alguma coisa, alguma fala específica do outro ou algo que você vê que te causa uma emoção desconfortável. Ou seja, alguma coisa que você escuta ou que você enxerga, que você vê e vai te causar medo, raiva, angústia, tristeza. Isso é um gatilho emocional. E nesse processo que você pode passar de despertar espiritual e de expansão da sua consciência, se a gente pensa, por exemplo, nas leituras de tarô, é muito comum que algumas leituras te causem gatilhos. Isso é muito comum. E, obviamente, nesse processo da gente, enquanto um transmissor de mensagens, né, acredito que o que a gente mais precisa se adequar e trabalhar ao nosso respeito é a sabedoria para que a gente possa passar as mensagens de uma forma mais acolhedora possível. Mas eu não acredito que todos estamos ausentes de ser atravessados por um gatilho, por exemplo.
Por quê? Vou trazer uma experiência minha para você compreender um pouco mais o que eu quero dizer. Quando eu tive o meu processo de despertar espiritual, ele começou, na verdade, através de leitura de tarô. Muitas vezes eu me deparava constantemente com leituras que falavam uma coisa específica. E essa coisa específica, ela me causava um gatilho, ou seja, uma emoção muito desafiadora. Quando eu sentia isso, na hora eu já fechava. Aí passava um dia ou outro, chegava uma leitura pra mim, eu ia assistir, a pessoa falava a mesma coisa, por mais que fossem canais diferentes, falava a mesma coisa. Eu fechava. Eu falava assim, poxa, será que... Eu até me questionava, nossa, será que essa pessoa só sabe falar de... E eu ficava, sabe? Com aquele sentimento desconfortável dentro de mim. Até que chegou um momento, eu falei, não, vou parar de ver. Aí tá. Aí depois, passou um tempo, eu fui ver de novo a mesma coisa. Eu falei, poxa, não é possível. Todos os vídeos que eu abro, eles estão falando a mesma coisa, até que a vida me mostrou que aquilo que eu estava fugindo, que era um gatilho para mim, que era um desconforto, era aquilo que eu precisava olhar. Por quê? Porque esse gatilho emocional, essa coisa que causa esse desconforto na gente, a gente quer fugir a todo custo. A gente quer negar, a gente quer fugir, a gente quer se esquivar, mas é exatamente isso que a gente quer fugir, que a gente quer se esquivar, que precisa ser olhado. É exatamente essa questão que a vida está cobrando que a gente olhe, que a gente está tentando fugir. Então eu me dei conta, eu pensei assim, poxa, isso que eu estou fugindo, aquilo que eu estava fugindo era justamente aquilo que o mundo espiritual estava tentando me passar como comunicação, que seria interessante eu dar valor naquela questão específica. Mas até de alguma forma eu projetava isso no outro. Então é muito comum que isso aconteça. Por exemplo, muito provavelmente alguma coisa que eu já tenha falado como transmissão de uma mensagem aqui no vídeo, talvez já tenha causado raiva ou angústia em alguma pessoa que me assiste. Mas eu sempre gosto de pensar, obviamente, nós temos os nossos erros, né? E eu tô num processo também que sempre estarei de sempre me questionar tudo que eu faço na minha vida. Então, sempre que eu posso melhorar, eu melhoro. Mas eu gostaria de deixar para você neste vídeo hoje, até para você levar como reflexão para sua vida, todas as coisas que te chegam e você tenta fugir disso. Sempre quando você se deparar com essas questões na sua vida, talvez essa questão específica que você está tentando fugir, que te causa um gatilho, ou seja, que te causa sentimentos desafiadores, essa questão específica que a vida está te cobrando que você olhe, porque talvez seja isso um ponto muito crucial do seu processo de expansão da sua consciência, de despertar e de evolução do seu próprio ser. E é muito comum, sim, que a gente sinta esses sentimentos, mas não acredito que os nossos sentimentos e as nossas emoções elas venham à toa. Elas vêm porque de alguma forma tem algo aí que está sendo cutucado e que a vida de alguma forma está tentando te mostrar. E por mais que você fuja, então, por exemplo, se a gente pensa nesse processo das leituras, né? Por mais que você fuja de uma, você fuja de outra, se você fugir dos vídeos, lá fora a vida vai tentar de alguma forma te mostrar, porque se for algo que é para o seu processo, a vida vai te mostrar que é exatamente isso que você está fugindo, que precisa ser olhado e precisa ser encarado. A vida ela nos dá um jeito de mostrar, por mais que a gente fuja, no momento certo, vai ser o momento da gente olhar para aquilo. Então, eu contei essa história até mesmo como modo de trazer que nesse processo de expansão da consciência e de despertar espiritual, é muito comum, sim, que os nossos sentimentos e as nossas emoções mais desafiadoras, ela venham à tona. E não é à toa que o Jung próprio fala isso. É quando a gente dá luz para a nossa escuridão. E a nossa escuridão, ela está atrelada, sim, a esses sentimentos de medo, de raiva, de angústia e muitas outras coisas ao nosso respeito. Bom, outro ponto desse processo que eu também gostaria de trazer sobre essa questão da crise existencial, em que eu até mesmo anotei aqui, é um processo que a gente pode começar a passar de desapego. E eu gosto de enfatizar que o desapego nada tem a ver com você não querer conquistar as coisas materiais ou você não se importar com as questões da sua vida material. Não é isso. E o que eu quero dizer com isso? Se você, até então, antes desse seu processo de expansão da consciência e de despertar espiritual, foi uma pessoa muito apegada às coisas terrenas, à vida terrena, à vida material e até mesmo objetos, por exemplo, eu acredito que nesse processo de crise existencial que a gente pode passar, né, no processo de despertar espiritual, a gente pode sim se tornar uma pessoa mais desapegada. E enfatizando, o desapego não está atrelado a você não querer conquistar as coisas na sua vida.
Ele significa simplesmente que você não vai depositar toda a tua existência e todo o significado da tua existência no pertencimento daquele objeto ou daquela coisa específica que você conquistou. Significa que sim, você quer conquistar as coisas na sua vida, mas se, por exemplo, amanhã ou depois eu não tiver mais essa caneta, eu não vou ter um sofrimento tão grande por ela ter saído da minha vida. Eu vou compreender que sim, a vida ela fala sobre a gente de alguma forma se desapegar, deixar as coisas como elas estão naquele processo. Eu usufruo dessa caneta enquanto ela estiver comigo. Se amanhã ou depois eu não tiver ela, ok, vida que segue, vou conquistar outra caneta. Enfim, tá atrelado a esse desapego. E esse desapego, sim, ele tá atrelado também às nossas relações interpessoais, né? De que muitas pessoas na nossa vida, elas são transitórias, de que não são todas que vão chegar e que vão ficar. Enfim, é até mesmo aquele processo da gente compreender que as coisas na nossa vida, elas são impermanentes. É o processo até mesmo da impermanência que tem no budismo. Uma vez eu ouvi falar da impermanência por uma amiga minha que estava estudando budismo e ela me passou esse termo. E lá atrás, quando ela me passou, eu não tinha muita maturidade para compreender isso. Hoje eu compreendo como que esse processo da própria impermanência, da gente compreender a impermanência na nossa vida, ele é desafiador, principalmente se a gente é muito apegado, mas ele também é libertador. Então eu acredito que sim, o desapego é algo que pode acontecer durante esse processo. Não totalmente, né, para cada um isso vai ser diferente, mas de alguma forma pode ser que você se pegue a uma pessoa mais desapegada às questões dos objetos, mas com essa compreensão mesmo de que o seu ser, ele não está atrelado àquela coisa específica, de que aquela coisa específica ela pode te servir por um momento e que depois não necessariamente ela vai te acompanhar. Trazendo um gancho para essa questão do apego às questões terrenas, né, do mundo terreno, eu gostaria de trazer um adendo agora para essa mensagem, e aqui eu vou falar agora enquanto mulher, né, enquanto a minha experiência como mulher, e a minha experiência é ser mulher, então não necessariamente eu vou saber te falar, por exemplo, como que seria uma experiência de um homem passando por esse processo. Então, eu gostaria de trazer essa experiência enquanto mulher atrelada a essas questões do mundo terreno versus mundo espiritual. E eu resolvi trazer justamente por causa dessa questão da gente poder compartilhar mesmo, sabe? Porque pode ser que sim, algumas pessoas, elas podem, algumas mulheres, né, ou até mesmo homens, não sei, podem se assemelhar com a minha história. O que aconteceu comigo é que, por exemplo, durante um tempo da minha vida, eu tinha um processo de me cuidar muito da minha estética feminina, que eu falo do meu cuidado, da minha vaidade. E eu era uma pessoa, eu conto isso num vídeo de uma experiência minha. Se você tiver interesse em assistir um vídeo que eu fiz sobre a minha experiência do meu processo de despertar espiritual, vou deixar para você esse vídeo. Então lá eu conto que, naquele vídeo eu conto especificamente sobre o meu processo, que eu era uma pessoa muito, eu tinha esse aspecto da nossa imaturidade, de uma vaidade em extrema. E isso na minha vida não era equilibrado. Por quê? Porque eu perdi o meu contato espiritual totalmente. Isso eu falei da minha história de vida naquele vídeo. Eu tive uma perda do meu contato espiritual e eu fiquei uma pessoa totalmente atrelada ao mundo terreno. Então isso pra mim era totalmente desequilibrado. Até que o meu processo de despertar veio e eu precisei olhar para Larissa enquanto uma pessoa que também carrega uma espiritualidade. E aí, como a minha vida, ela ficou com um foco muito grande, por muito tempo da minha vida praticamente, apenas no mundo terreno, eu vejo que após o meu contato com o mundo espiritual, é como se a vida ela estivesse me convidando totalmente a olhar para o meu espiritual. Ou seja, nesse processo da minha vaidade, eu passei até mesmo por uma questão de um desequilíbrio da vida, nesse processo assim, poxa, nessa vídeo eu conto a minha experiência, né? A gente precisa dos nossos 4 cuidados primordiais: físico, emocional, mental e espiritual. É o nosso desafio no mundo, né? A gente estar atrelado e conectado com o equilíbrio desses processos de saúde física, emocional, mental e espiritual. E se a gente esquece um desses contatos por muito tempo na nossa vida, eu acredito que ela nos convoca a olhar para ele. E aí eu até relato, né, nesse processo que para mim foi desafiador esse equilíbrio. E aí eu acabei me desequilibrando em algumas áreas da minha vida e hoje eu percebo como é importante e é extremamente crucial o nosso equilíbrio. Agora, falando da minha experiência enquanto mulher, o meu processo de vaidade,
ele foi muito, assim, de vaidade que eu falo, uma vaidade num aspecto positivo e saudável que a gente precisa, né? Da gente poder se cuidar e cuidar da nossa aparência. Isso pra mim se desequilibrou muito, porque eu já tava passando por outras coisas na minha vida muito desafiadoras, à minha volta e no meu próprio ser, e aí veio o meu processo de despertar espiritual, ou seja, se tornou um momento que eu falei assim, nossa, o meu autocuidado, ele se definiu apenas a uma questão específica, que era o cuidado básico do meu ser. Então, eu deixei o meu processo de vaidade, de me cuidar totalmente de lado. E isso tá atrelado a gente viver o nosso mundo terreno, né? A gente viver o mundo terreno porque a gente precisa viver de alguma forma. Mas isso acontece, né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, da gente se desequilibrar ao longo da nossa vida, porque muitas vezes a vida ela vai nos convidar a olhar para uma área específica que talvez já tenha sido muito desequilibrada, mas eu tô trazendo essa experiência até mesmo como uma questão para um acolhimento, se você passa por isso na sua vida, que nesse processo você possa levar para sua vida e para sua consciência, para sua própria experiência, que sim, a gente pode sim se desequilibrar, porque isso é normal que aconteça. Só não é tão saudável, porque isso pode nos afetar de alguma forma. Mas é comum, porque está atrelado ao nosso próprio processo de ser humano que a gente se desequilibre ao longo da vida. Mas o nosso desafio é justamente a gente se equilibrar. É a gente compreender que sim, a gente precisa desses cuidados todos na nossa vida e de uma forma que nos traga aconchego e que nos traga conforto, porque ele também está atrelado ao nosso próprio processo de expansão, até mesmo da nossa consciência e de autocuidado do nosso ser. Então, esse autocuidado que a gente precisa manter, esse equilíbrio, né, das nossas questões, está atrelado também à nossa compreensão de que a gente passa por um processo de cuidado da nossa espiritualidade, de expansão da nossa consciência, mas nós também vivemos em um mundo em que a gente está aqui justamente para conquistar e para aproveitar e usufruir dele. Então, essas coisas juntas, é importante que elas andem lado a lado, né, do modo que for mais possível para você. Mas se em algum momento você se pegar não conseguindo equilibrar, também é importante que você não se cobre tanto, porque isso está atrelado ao seu próprio processo e às coisas que você vive ao seu redor, que cada um vai viver de uma forma diferente, cada um precisa lidar com outras coisas ao seu redor de uma forma diferente, enfim. A autocobrança também ela pode ser muito dura, mas se você puder se esforçar durante a sua vida, né, para que você mantenha essas áreas caminhando o mais próximo possível que for para você, né, é importante até mesmo para a sua própria saúde, seja ela qual for. Outro processo também que eu acho importante a gente trazer como um desafio que a gente pode enfrentar é o próprio processo das mudanças nas nossas relações interpessoais. Por quê? Porque como foi mencionado lá atrás, é muito comum que as pessoas que estão à sua volta, elas não te acompanhem na expansão de consciência que você está tendo e até mesmo no despertar espiritual. É a coisa mais comum que pode acontecer na sua vida. E o que acontece nesse processo é que quando você começa a expandir a sua mente e a sua consciência para questões internas e externas, seja hábitos, comportamentos, atitudes, pensamentos e sentimentos que você tinha e que eram prejudiciais, não são todas as pessoas que passarão a ver essas questões específicas da mesma forma que você. Assim como até mesmo o contato com o mundo espiritual, ou não somente o contato, mas essa visão talvez diferente que você pode começar a ter do mundo espiritual e da existência da espiritualidade. Não são todas as pessoas que vão te acompanhar, porque isso fala do processo das pessoas, da crença das pessoas, do sistema de crenças, né, e da vida das pessoas, do que as pessoas elas passam, cada um no seu tempo. Lembrando que nós somos seres humanos que temos subjetividade, ou seja, está atrelado, cada ser humano passa por uma coisa num momento diferente de vida. E justamente nesse processo, por começar a enxergar que as pessoas que estão à sua volta não estão te acompanhando, é muito comum que você, de alguma forma, queira batalhar, que muitas vezes eu quero trazer esse termo porque pode ser muito disso mesmo, para que as pessoas elas te acompanhem. E é possível que você se pegue em uma batalha perdida, porque não necessariamente essas pessoas elas vão te acompanhar e elas vão enxergar aquilo que talvez agora você esteja enxergando.
E aí esse processo ele pode ser muito desafiador, você pode se pegar solitário, né, sozinho mesmo. E sim, como foi mencionado, esse processo ele pode sim ser solitário. E aí é importante que você busque, né, por pessoas que talvez até mesmo em mensagens que te acolham no que você está passando. Mas não são todos que vão te acompanhar, e se de alguma forma você se sente um batalhador, né, em uma batalha perdida, essa batalha perdida é simplesmente talvez a compreensão de que cada um tem o seu processo e de que a gente não pode forçar na vida do outro que ele enxergue aquilo que a gente está enxergando. Não tem como a gente querer levar para o outro uma consciência que ele vai ter no tempo dele, porque muito provavelmente pode ser que em algum momento da sua vida algo já tenha lhe chegado a te mostrar uma consciência sobre alguma coisa específica e você não quis olhar. Isso é muito comum que aconteça. Talvez alguma coisa ou alguma pessoa já tenha te falado algo lá atrás, antes de você ter o seu processo, que era aquilo, mas talvez você negou. Mas quando a gente passa é diferente, porque aí a gente quer, de alguma forma, levar que aquela pessoa ela também passe por aquilo, mas isso não necessariamente vai acontecer. E quando não acontecer, por mais difícil que seja, e cada um vai lidar com essa dificuldade de uma forma diferente, é simplesmente possível que a gente aceite as coisas como são e que a gente tente focar ao máximo no nosso próprio processo. E que as pessoas elas vão passar por o que elas precisam passar no momento delas e da forma que elas tiverem que passar. Muitas vezes a gente quer tentar até de uma forma salvar o outro, a gente quer tentar resgatar o outro, a gente quer tentar que o outro, para o outro talvez não seja tão dolorido como foi para nós, porque o processo de expansão de consciência e despertar espiritual é extremamente sofrido. Então eu acredito que isso é até mesmo um meio que a gente tenta levar para o outro, que pode ser até um pouco inconsciente, essa batalha que a gente quer travar, é justamente da gente querer salvar esse outro dessa dor. A gente não quer que o outro sofra, talvez assim como a gente sofreu, por estarmos enxergando uma coisa que antes não enxergávamos. Mas se o outro tiver que sofrer, isso fala dele, isso fala das experiências de vida dele. A gente não pode querer salvar a todos, até porque muito provavelmente no seu processo não necessariamente você teve alguém para te salvar. Você pode ter tido pessoas que você pôde contar ao longo do seu processo, mas as suas dores você precisou enfrentar elas. Você sabe as dores que você precisou passar. Ninguém passou pelas suas dores, assim como também você não vai conseguir desviar o outro de enfrentar as dores que ele precisa. Então, esse processo é muito desafiador, sim, mas é muito importante também que a gente possa levar, e que hoje eu trago esse vídeo até mesmo, né, como um meio que você possa refletir na sua vida se você está passando por isso, que cada um tem o seu processo de expansão de consciência e de despertar de uma forma e no seu momento. Então, nesse processo de mudança nas relações, é muito comum que muitas pessoas elas se afastem de você. É muito comum que você se afaste de muitas pessoas, e muitas vezes não necessariamente porque você tem alguma coisa ou algum problema com essas pessoas, é porque é um caminho diferente. É uma consciência diferente que talvez você esteja trilhando e que não necessariamente essas pessoas elas vão te acompanhar, mas nada impede que talvez lá na frente na sua vida você não volte a esbarrar com essas pessoas de lá de trás, talvez com uma consciência diferente. Mas é comum, esse é um processo comum que aconteça, que as suas relações interpessoais elas mudem, que elas se alterem e até mesmo que você se enxergue um pouco mais solitário no seu processo. Se você está mais solitário, às vezes até mesmo a vida, ela está te convidando no processo de solitude, que você possa estar no seu processo de solitude, porque o próprio processo de expansão de consciência e de despertar espiritual, eles estão atrelados também a você compreender e enxergar o processo de solitude de uma forma diferente na vida, porque nós precisamos desse processo na nossa vida, nem sempre nós estaremos com pessoas à nossa volta. É importante que a gente aprenda a estar só, para que a gente também aprenda a estar acompanhado de uma forma saudável. Então é um grande processo de transformação. Gostaria de trazer um outro adendo também, que eu acho que essa parte específica seria interessante ter falado quando eu trouxe a questão da aparência e do apego, mas como eu acabei esquecendo, eu gostaria de falar também sobre a nossa quebra do nosso ego, do nosso orgulho e da nossa vaidade. E aqui eu sempre falo sobre esse assunto aqui no canal, né, sobre esse ego, e é importante até mesmo, eu vejo muito sobre como que eu me expresso dessa forma, porque pode ser que talvez o outro que me escute compreenda essa quebra de um ego como se
não fosse importante o nosso ego, e não é isso que eu quero dizer. A gente precisa do nosso ego porque ele nos ajuda ao nosso processo de autoestima, ao nosso processo de empoderamento, de autoconfiança, de conquista no mundo terreno e também de aproveitar o mundo terreno como a gente precisa aproveitar. Mas quando eu falo sobre essa quebra de um ego, eu falo dos orgulhos e das vaidades humanas. Eu falo sobre tudo aquilo que nos faz refém ao mundo material e que, consequentemente, nos traz sofrimento. Quando o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso apego, todas essas questões que fazem a gente de alguma forma sofrer, se por exemplo eu perder isso aqui, sofrer absurdamente, isso a gente fala de é como se fosse um ego sobre-humano, sabe? É isso que eu quero dizer quando eu falo sobre essa quebra de um ego. Talvez possa ter um termo mais específico ou uma forma melhor de se comunicar através dessa perspectiva, mas talvez eu ainda não tenha encontrado, mas é justamente isso que eu quero dizer. Quando a gente fala sobre um processo de expansão da consciência e de despertar espiritual, é justamente a gente pensar que a gente quebrar com o nosso ego e o nosso orgulho está caminhando lado a lado a nossa autorresponsabilidade. E isso significa que quando a gente começa a expandir a nossa consciência, a gente precisa se responsabilizar pelos nossos erros. Isso é uma quebra de um ego. É quando a gente reconhece uma falha ao nosso respeito. Sim, talvez eu fui imaturo, sim, talvez eu fui inconsequente, sim, talvez eu fui falho, sim, talvez eu fui orgulhoso, sim, talvez eu fui vaidoso, sim, eu errei. Então, essa autorresponsabilidade, ela só vem quando de alguma forma o nosso ego, ele é desmanchado. Por quê? Porque a gente precisa reconhecer as nossas falhas, a gente precisa dar luz às nossas sombras. Então, passar por isso no processo de expansão da consciência e de despertar espiritual é algo fundamental. O ser humano ele tem uma expansão de consciência e de despertar para o mundo espiritual e até mesmo como ser humano sendo espiritual quando ele reconhece o seu ego e quando ele consegue reconhecer e se responsabilizar pelas suas falhas. Antes disso, eu acredito que esse processo ele ainda está muito no início, porque todo processo de expansão da consciência requer que você se responsabilize pelos seus erros. E sim, isso é muito desafiador, isso traz um sofrimento. Mas, como mencionado mais uma vez, os nossos sofrimentos, eles vêm para que a gente possa se transformar, para que a gente possa se curar e para que a gente também possa se libertar. E falando em cura, né, o processo de expansão da consciência e despertar espiritual, ele com toda certeza no seu processo, ele vai te fazer olhar para suas feridas, para aquilo que você precisa ressignificar na sua vida, para aquilo que você precisa curar em si e também nas suas relações. Então esse é um processo também. E o último ponto que eu achei importante a gente conversar é essa sensibilidade muito comum que pode acontecer, principalmente se você é uma pessoa mais sensível, né? Principalmente também se você tem uma certa mediunidade. É muito comum que no processo de expansão da consciência e despertar espiritual você se pegue mais sensível e às vezes não necessariamente você estará mais sensível. Sim, isso pode acontecer, principalmente se você começa a desenvolver sua mediunidade, mas não necessariamente. Acontece que muitas vezes é muito comum que uma pessoa que já sempre foi muito sensível, quando ela começa a passar pelo processo de despertar, talvez ela se pegue mais sensível, mas é que às vezes ela está dando uma importância maior para isso agora, ou seja, talvez agora ela esteja compreendendo que energia existe, que espiritualidade existe, que contato espiritual e mundo espiritual existem e que é importante cuidar disso. Ou seja, se antes, por exemplo, ela tinha um hábito ou ela se conectava com uma pessoa, com um grupo de pessoas, ou ela tinha um comportamento e ela saía exaurida daquilo, às vezes ela via aquilo como um cansaço. Agora, então, ela passa a ver como talvez uma sensibilidade maior ou uma mediunidade maior, ou até mesmo uma questão energética maior. Então, atrelado a isso, ela passa a cuidar mais disso. Mas é muito comum, sim, que essa sensibilidade ela flore mais e que a pessoa, ela talvez queira cuidar mais desse processo, né? Atrelado aí a essa multiplicidade de formas que a gente pode encontrar para que a gente possa cuidar da nossa energia. Bom, eu acredito que eu trouxe todos os aspectos que eu gostaria de ter trazido no vídeo. Se faltou alguma coisa, né, quem sabe eu possa complementar em um outro vídeo mais pra frente. Mas eu acredito que os pontos cruciais que são importantes para a gente pensar num processo de expansão da consciência e despertar espiritual, eles foram trazidos.
E mencionado mais uma vez, né, eu acredito que todas essas questões elas são muito subjetivas, elas são muito particulares, cada um passa de um jeito, de uma forma e em seu próprio tempo, no seu próprio processo. E para isso é importante sim que você possa buscar ajuda, seja um apoio de uma comunidade, e essa comunidade ela pode ser muitas vezes online, muitas vezes sim, os próprios vídeos, né, de tarô, as leituras, elas nos trazem esse aconchego e esse acolhimento se a gente se encontra muito só nesse processo. Mas no fim das contas, esse processo ele acontece na sua vida no tempo específico que precisa acontecer para que você de alguma forma se transforme. Eu gosto muito daquela frase que diz que a gente só tem um novo ciclo quando a gente finaliza algum ciclo na nossa vida. É importante que a gente finalize algo para que a gente tenha um outro algo na nossa vida. Então, o processo de expansão ele vem justamente com essa grande transformação, para que a gente primeiro se transforme, a nossa própria autotransformação, para que então essa transformação ela possa reverberar no nosso meio e que também no nosso processo a gente possa ajudar as pessoas que estão à nossa volta. E quando eu falo de ajudar, não necessariamente você vai ajudar fazendo algo, mas muitas vezes a sua ajuda é justamente você se transformando, porque quando você se transforma, você já vai refletir e levar essa transformação, seja para sua família ou para o seu relacionamento, para sua comunidade, nos seus próprios comportamentos e mudança de consciência, de hábito e de atitude. Então, no fim das contas, o processo de expansão da consciência e de despertar espiritual, por mais sofrido que seja, ele vem para que a gente possa se mudar, se transformar e nos enxergarmos de uma forma diferente, para que a gente então possa trabalhar as questões escuras, as questões sombrias ao nosso respeito e iluminá-las de alguma forma, podendo fazer diferente para o nosso próprio espírito, para a nossa própria alma. E também refletindo no nosso externo. Se você se encontra nesse processo, é que você possa se sentir acolhido tanto no meu canal e também desejo que nos demais canais que você pode se deparar no YouTube, né, que possa levar essas mensagens, porque eu um dia fui acolhida pelas mensagens, então é exatamente isso que eu desejo para as pessoas. E lembrando que todo o processo ele vai te causar dor, então muitas vezes se você se pegar com algum sentimento desafiador, é justamente esse sentimento que a vida está te convidando a olhar e que nesse processo é importante você também buscar ajuda. E se você vê a importância de buscar por um processo terapêutico ou por uma terapia integrativa ou até mesmo por um apoio espiritual, que você possa buscar para se equilibrar na sua vida, porque no fim das contas a vida requer que a gente possa se equilibrar e se adequar a ela de uma forma saudável, para o nosso próprio processo e para a nossa própria evolução. É isso, eu desejo de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Se for útil, você pode ficar à vontade também para compartilhar com as pessoas que você conhece, que estão passando por esse processo. Você pode ficar à vontade também para contribuir com este canal, podendo curtir este vídeo. Você pode ficar à vontade para relatar o seu processo nos comentários. E é isso, eu te desejo um processo de muita transformação. Não posso te falar que vai ser mil maravilhas e um mar de rosas, porque senão não estaria sendo um processo de despertar espiritual e de expansão da consciência. Mas eu te garanto que se é para sua transformação e para o seu bem maior e das pessoas à sua volta, com certeza valerá a pena. Nós nos vemos, um grande abraço.